Olá, amigos! Este é o Boletim Expresso número 7 e hoje vamos falar de uma categoria nova aqui no Boletim do Paddock, uma categoria que a gente ainda não falou, mas que finalizou suas atividades neste final de semana lá em Sakir, junto com a Fórmula 1, e que foi a Fórmula 2, que teve como campeão Mick Schumacher, mas, como a gente já comentou sobre ele lá no BBcast, também no Boletim Expresso, hoje vamos falar de outros personagens que estiveram na categoria, né, Débora? Que deve ser bem emocionante também ano que vem, pois teremos brasileiro em equipe boa no grid. Bom, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais este Boletim do Grid. E realmente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Fórmula 2. O próximo ano parece que vai ser tão agitado quanto esse. A gente já teve algumas mudanças confirmadas aí, pessoal também confirmado em equipes, mas eu acho que o mais interessante do próximo ano vai ser o tipo de campeonato que vamos ter, porque a Fórmula 2 e a Fórmula 3 mudaram a sua estrutura de campeonato. A gente vai ter 3 corridas por fim de semana, reduzindo a quantidade de eventos, mas aumentando a quantidade de corridas. Então, provavelmente vai ser um campeonato bem acirrado, assim, o pessoal vai ter que lutar bastante. E a gente sabe que a Fórmula 2, na Fórmula 3 também, já é um campo muito disputado. Esses meninos estão buscando chegar na Fórmula 1, então eles vão ter que dar o melhor deles. E vamos ver aí o que vai acontecer, né, Rubens? Exatamente. Só lembrando que a Débora está tanto fora que assim, tá tão contente aí com os resultados que nós tivemos, porque ela torceu muito para que o Mick Schumacher conseguisse, né, o título. Teve ali uma emoção toda, que ela ficou tão emocionada que ela falou Boletim do Grid. Boletim do Grid é o começo do podcast lá do BBcast, lembrando que aqui é o Boletim Expresso. Eu mesmo às vezes eu gosto muito do Boletim do Grid. Para quem quiser se recordar dos nossos primeiros podcasts, vai lá nos agregadores. Os 7 primeiros episódios são nomeados de Boletim do Grid. Tem um formato, uma temática um pouco diferente, e tem temas bem interessantes também que nós discutimos lá. Bom, seguindo aqui pela Fórmula 2, Mick Schumacher campeão, a gente teve o Schwartzman sendo vice, né, Débora? E ele Willott, desculpa. Willott, porque ele não permanece, até agora não está certo se ele vai continuar na categoria, né? Até agora a gente até foi dar uma vasculhada agora em últimas notícias, nada ainda segura ele na categoria. É uma pena, porque ele fez um bom ano, teve um bom desempenho durante o ano, mas, né, Débora, alguns pilotos ainda não estão confirmados deste ano e outros ainda estão naquelas dança de cadeiras que ainda não tem nada acertado. O Callum Willott, ele foi piloto ali da Univirtuose, até a equipe que o Felipe Drogovic foi confirmado hoje, no dia 7, ele vai fazer a temporada com essa equipe, deixando a MP, e ele foi também confirmado com o Zul, que vai ser o companheiro de equipe dele, né? Então, o Willott ficou sem essa vaga aí, não vai poder correr com essa equipe, mas ele já tinha falado a respeito disso, que provavelmente ele não ia fazer a próxima temporada da Fórmula 2, ele teria que se ausentar, fazer um ano sabático aí, porque infelizmente ele não conseguiu uma vaga na Fórmula 1, e na Fórmula 2 também, como ele já tinha informado, vários contratos aí já estão fechados, mas as equipes ainda estão divulgando esses pilotos, quem vai correr, quem não vai, essas coisas. E ele já chegou numa parte do campeonato onde era muito difícil dele conseguir uma negociação para poder permanecer na Fórmula 2. Então, provavelmente, ele vai ficar aí paradinho, esperar até 2022 para que ele possa ter uma vaga na Fórmula 1. Exato, porque na Fórmula 2, assim como a Fórmula 1, existem as vagas que são de equipes competitivas, tem aquelas vagas que são equipes que realmente você fica chafurdando ali, você tem bons resultados, mas às vezes você não consegue ter um bom desempenho sendo, assim, como pode dizer, consistente durante todo o ano, e não consegue destaque. O Felipe Drogovic, ele durante o ano correu pela MP, foi uma equipe que levou ele a 3 vitórias, sendo que ele é um dos pilotos que mais venceu durante a temporada, e agora, né, ele vai para a Univirtuose, que é uma equipe que tem maior número de vitórias, ela teve 4 vitórias durante o ano, e ela foi segunda do Campeonato de Construtores, atrás apenas da Prema, né, que foi campeã com o Mick Schumacher. Débora, o Drogovic, a gente tem uma boa expectativa dele aí para 2021, principalmente porque ele vem numa crescente dentro da categoria e a própria Uni está bem otimista aí pela chegada do brasileiro. Eu acho que o
Drogovic ele conseguiu mostrar muito com um carro que tinha problemas, com uma equipe que a gente viu ao longo da temporada cometendo vários erros. Ele até poderia ter resultados um pouco melhores, né? Mas por conta de erros da equipe, ele teve esses problemas, né? Então acho que é uma grande oportunidade aí de se juntar a essa equipe. Afinal, a gente está falando da equipe vice-campeã da Fórmula 2 e agora também, né? Vice-campeã, assim que eu digo, que teve o Ilott, né, disputando o título com o Mick Schumacher. Então foi uma equipe boa, teve um bom resultado. Eu acho que agora com essa questão deles estarem aí com uma dupla forte, também o Zul, ele mostrou ótimas corridas, eu acho que tem tudo para dar certo essa dupla aí. E o Drogovic vai ter que fazer mesmo essa temporada aí, porque tem que conseguir a superlicença para poder até negociar um contrato com a Fórmula 1, né? A expectativa do Drogovic é boa, porque, como a gente falou, um piloto que teve 3 vitórias, terminou em 9º no campeonato, demonstra que existe um potencial nele, um grande potencial, mas a equipe foi falha em inúmeros momentos, até a gente sabia, quando a gente perdia a corrida, eu estava em outra tarefa, acompanhando outra categoria, a gente sabia que a equipe tinha dado alguma mancada, quando abria o Twitter e via um vampetaço correndo lá contra a MP. Agora, eu acho que a Uni já sabe qual que é o poderio da torcida brasileira. Acredito que eles devem aí fazer uma boa temporada para não sofrer nenhum vampetaço durante 2021. Bom, Débora, outra equipe que também a gente tem que ficar de olho, além da Uni, pela presença do Zul e do Drogovic, é a Prema, né, que vem com o Schwartzman e com o Piastri, que foi o atual campeão da Fórmula 3. Essa dupla aí eu acho que é bem interessante. O Schwartzman a gente já sabia que ia fazer mais uma temporada da Fórmula 2, então só foi questão mesmo da Prema confirmar ele, mas com todo aquele desenvolvimento que a gente teve de um campeonato em que ele começou bem e depois ele teve aquele declínio, né? Foi quando o Mick Schumacher também teve uma ascensão nesse campeonato. Ficou mais difícil para ele conseguir ir para a Fórmula 1. No começo da temporada até se falava que provavelmente ele e o Schumacher, né, ficariam ali para poder disputar essa vaga. Depois, no final das contas, foi o outro piloto da academia Ferrari que teve chance de disputar com o Schumacher. Então, agora a gente vai ter o Schwartzman, que vai fazer mais uma temporada, e o Oscar Piastri, que está vindo aí da Fórmula 3, ganhou essa oportunidade pela Prema para poder participar do campeonato. Então, é uma outra dupla muito forte, e eu acho que o Schwartzman, ele também vai querer provar que ele tem direito a ir para a Fórmula 1, negociar alguma coisa aí. Então, provavelmente vai ser mais um piloto que a gente vai ver uma crescente ao longo do campeonato. Eu aposto nisso. Exato, até é interessante que a gente vê, às vezes, não precisa ser campeão da Fórmula 2 para você conseguir ter uma ascensão para a Fórmula 1. E também não é só a Fórmula 1 que é o objetivo hoje de um piloto que seja campeão da Fórmula 2. O Nick De Vries provou isso, ele foi para a Fórmula E, teve um bom desempenho, acho que um pouco não tivemos tanto destaque em decorrência da pandemia, mas a gente viu boas corridas dele, ele e o Van Dorn formou uma dupla muito boa e consistente na Mercedes, na Fórmula E. Então, acho que vale essa ressalva aí, porque eu vi muitas críticas do pessoal falando, mas tá difícil subir para a Fórmula 1. Cara, há outras categorias. E um piloto que ainda não sabe se vai para a Fórmula 1 ou se vai ficar também no limbo é o Tsunoda, né, Débora? Que ele foi o melhor Hulk, né, desse ano, chegou, dominou, demonstrou ter potencial, sim, um japonesinho aí de 1,59 m. Eu adorei ver ele, assim, com essas coisas que ele teve destaque, que ele ganhou, filmaram ele perto de outros pilotos, e vi que ele era pitotoquinho. Então, eu estou na torcida para que ele vá para a AlphaTauri. Seria muito interessante ter de novo um japonês no grid. Eu sou de uma geração que gostava de ver japoneses no grid, é sempre um show à parte a presença deles. E a gente ainda está nessa espera, né, Débora, da confirmação do Tsunoda. Permanece na Carlin ou numa outra equipe que receba patrocínio da Red Bull, ou se ele vai para a AlphaTauri. Eu acho, agora eu vou falar o meu achismo, né, mas eu acho que é questão de tempo do Tsunoda ser confirmado talvez na Fórmula 1, porque ele conseguiu a superlicença, né? Ele terminou na 3ª posição do campeonato com 200 pontos, enquanto o Mick Schumacher teve 215, então foi um bom campeonato para ele, conseguiu esse resultado.
E agora a gente vai precisar observar aí qual vai ser a manobra da Red Bull, né? Porque a gente tem ali um Pérez tentando negociar uma vaga, tem o Albon que tá aí, né? Se vai continuar na Fórmula 2, na Fórmula 2, na Fórmula 1. E tem ali a dupla da AlphaTauri, que já foi confirmado, Pierre Gasly, e aonde seria o Tsunoda poderia ir, né? Fazer essa dupla. Mas aí tem que ver o que faz com a peça Albon, né? Dependendo do que acontecer aí nessas negociações, se ele vai ficar um ano parado, como é que vai ser. Não teria como colocar 3 pilotos na AlphaTauri, isso é praticamente impossível, não é mesmo? Na final não tem como colocar 3 carros. E aguardar aí, acho que seria mais interessante se fosse possível ele ir para a AlphaTauri, porque a própria Red Bull falou, né, quando ali teve a questão dos motores, em que a Honda estava fazendo a manobra de sair da Fórmula 1, que não vai estar depois do final da próxima temporada, o contrato do Tsunoda parecia que ficou meio avulso, né, porque ele é um piloto Honda. E a Red Bull falou que não, que independente dele ser um piloto Honda, eles tinham muito interesse nele, que ele demonstra que tem garra, que ele tem vontade de correr, que ele é um piloto que eles podem trabalhar e colocar ele na equipe. Então a gente torce para que seja possível ele subir para a Fórmula 1 e a gente ter mais um piloto da Fórmula 2 conseguindo essa vaga no próximo ano. Exatamente, até mesmo falando aí de questões de expectativas, uma coisa que começou agora já ter uma grande expectativa para 2021, principalmente lá no grupo dos apoiadores, dos acionistas do Boletim Paddock, é a temporada 2021 do Os Carteiro. Vai lembrar aí, ó, conversa comigo, conversa com o Ricardo Bannerman, com a Débora, para saber como você que mora na Grande São Paulo possa ingressar nos carteiros e comenta aí com a gente, conversa aqui com a gente nos comentários, se você gosta de correr de kart, qual que é o futuro do Tsunoda que você vê, as expectativas do Drogovic, vamos conversar aí, vamos saber um pouco mais sobre a Fórmula 2, porque dando tudo certo, o Boletim do Paddock vai fazer um intensivão aí 2021 nessas categorias. E agora, até comentar sobre categorias, Débora, de acesso, a gente tem 2 pilotos que estão brasileiros, que estão com pontos de interrogação. Um é pela permanência na Fórmula 2 e o outro é para onde que ele vai depois de sair da Fórmula 2. Esse que a gente não sabe para onde que vai é o Pedro Piquet, que infelizmente não conseguiu permanecer na categoria, ou pelo menos ainda não tem notícias se ele vai conseguir agariar fundos, né, investimento, patrocínio aí para permanecer na Fórmula 2. E o Samaia, Guilherme Samaia, que a gente ainda não sabe, né, se ele permanece ou não na Fórmula 2, vai participar dos testes que vão rolar essa semana lá no Bahrein, mas ainda não há nada confirmado. Rubens, bom, o Pedro Piquet falou, né, nas redes sociais dele que é muito difícil ser um piloto de Fórmula 2, porque você não sabe se você vai dar o próximo passo na sua carreira, que seria ir para a Fórmula 1. A gente fala muito aqui durante as lives, durante o BPcast, que realmente é difícil, são 20 vagas, tem pilotos que estão ligados a... Tem na categoria de base um auxílio para poder ir para a Fórmula 1, porque faz parte da academia de pilotos, mas aí a gente também tem a Fórmula 1 que às vezes não dá oportunidade para esses pilotos, acaba resgatando outros pilotos que já correram por aí, prefere manter o time que eles já têm, aquela velha história, né? Não vai dar, cobra experiência, mas não é capaz de dar experiência para o piloto conseguir o melhor desempenho. E a gente tem como a Ferrari, ela chegou num estado em que ela tinha ótimos pilotos para poder ingressar para a Fórmula 1 esse ano e só conseguiu colocar o Mick Schumacher, né? Manteve o Giovinazzi na Alfa Romeo e a outra vaga ali da Haas foi pega pelo Nikita Mazepin, né? E tá tendo essa manobra aí que a gente acaba acompanhando na Fórmula 1, que são os pilotos pagantes conseguindo não um bom resultado, mas conseguindo ingressar na Fórmula 1 por conta desse aporte financeiro que eles têm. E o Pedro Piquet falou, infelizmente, ele não tem isso. Esse ano foi mais difícil de negociar com os patrocinadores, a gente está numa época de pandemia, então ele não conseguiu negociar o próximo contrato para 2021, então provavelmente ele não vai correr. E é triste, porque a gente estava vendo ali, né, 3 pilotos brasileiros na Fórmula 2, disputando ali. O Pedro Piquet, ele teve algumas corridas boas, outras nem tanto, mas também, né, assim, teve muita diferença com o companheiro de equipe dele mesmo em resultados do campeonato, e agora tem isso dele sair.
E o Samaia, ele teve uma temporada muito difícil, andando ali no fim do grid, terminou na 20ª posição do campeonato, mas ele está escalado para poder realizar os testes. Os testes vão ser feitos do dia 8 ao dia 10. As equipes vão continuar no Bahrein para poder testar os carros, aperfeiçoar esses pilotos. E também tem o pessoal da Fórmula 3 que vai ganhar a chance em algumas equipes de fazer os seus testes também para poder conhecer o carro da Fórmula 2. Então a gente está num momento assim muito crítico para esses pilotos que estão negociando, que vão fechar contratos, essas coisas vão ser avisadas nos próximos dias. Mas é triste para o Brasil, né, que o Pedro não vai poder continuar e agora a gente vai ter que esperar para ver se o Samaia consegue realmente se confirmar, mas tem o Drogovic como representante já confirmado para o grid, né? Exatamente. Bom, e falando em 3 pilotos brasileiros e da Fórmula 3, a gente teve esse final de semana, né, Débora, o Gianluca Petekoff, que foi campeão da Fórmula 3 regional, uma categoria abaixo da Fórmula 3, ela é o passo seguinte para o ingresso dessas duas categorias que acompanham a Fórmula 1. Então, a gente, com a vitória, existe a promessa da Prema de dar uma vaga para o piloto que fosse campeão da Fórmula 3 regional. Então a gente está vendo ainda a negociação do Gianluca, vai ser interessante se ele conseguir ir para a Prema, porque a gente sabe que a Prema, tanto na Fórmula 3 como na Fórmula 2, ela foi campeã em 2020, então existe essa expectativa para 2021, né, Débora, de que o Gianluca Petekoff venha se juntar ao Enzo Fittipaldi, irmão do Pietro. Para quem acompanhou aí as mídias sociais, o Enzo esteve o tempo todo bem aguerrido, buscando apoio e torcida aí para o irmão, e valeu de muito isso. E temos o Igor Fraga também, que ainda não está confirmado, mas tudo indica que permaneça na Fórmula 3, teve um bom desempenho esse ano, mas seria interessante ainda, Débora, 3 pilotos brasileiros que vão dividir ali até mesmo a categoria com o irmão do Charles Leclerc, o Arthur Leclerc, o David Schumacher, primo do Mick Schumacher, e a Sofia Flores, que é uma representante feminina aí da Fórmula 3. A Fórmula 3 também tem essa questão de ser bem disputada. A gente tem uma reprodução das equipes da Fórmula 2 na Fórmula 3, então tem bastante gente aí interessante. A Prema também é uma equipe que está ali na Fórmula 3, então tem todo esse aporte. A F3 regional, a Prema também compete, né? Tanto que o Gianluca, ele era piloto Prema, né? Então, acho que vai ser bem interessante também essas confirmações aí da Fórmula 3, e acho que seria legal que ele consiga realmente fazer essa temporada aí. E a gente está vendo esses pilotos escalando, né? Tem que fazer a Fórmula 3, depois ir para a Fórmula 2. Então, todas essas ligações que eles vão fazendo com equipes aí vai fortalecendo eles para outros campeonatos. Exato. Então, vamos acompanhando aí essa caminhada de final de ano. Falta menos de um mês para 2020 acabar e, se tudo der certo, na virada ali do dia 31 para o dia 1º, todas as nuvens negras que pairam sobre os céus devem se dissolverem, deve vir um ano bem melhor. Então, vamos acompanhar nossos brasileiros e também os pilotos que vocês podem torcer sim por pilotos de outras nacionalidades. É muito gostoso você acompanhar que nem o Tsunoda, o Schwartzman, que são 2 pilotos que eu queria muito ver na Fórmula 1, são pilotos bons. E lógico, o Drogovic, que com certeza aí vai ser um dos brasileiros que tem boas chances de chegar na Fórmula 1. Eu não sou muito fã de ficar o próximo brasileiro na Fórmula 1, porque eu acho que isso daí dá uma expectativa, às vezes pode ser até negativa para o piloto, mas, né, esperança é a última que morre, a última atropelada na BR também. Bom, Débora, é isso, vamos ter esses testes aí, e digam pra gente, né, Débora, se vocês querem que o Boletim do Paddock acompanhe a Fórmula 2, Fórmula 3, nós ficamos receosos, assim, às vezes, de acompanhar e não ter um público, alguém que goste, que queira que a gente acompanhe. Fale aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo, se tem erros, se tem acertos. Como a gente falou, a gente acompanhamos muito mais as corridas, bem por cima, mas queremos sempre levar para vocês as melhores informações que a gente tem na Fórmula 1. Esse ano a gente acompanhou assim para poder conhecer mais a categoria. Eu fiz alguns textos falando um pouco sobre a Fórmula 2, mas eu ainda estou aprendendo também sobre a Fórmula 2. A Fórmula 3 é também o próximo objetivo aí, de saber quem é que está vindo para a Fórmula 2, acho que é muito importante. Mas, gente,
queria muito fazer esse quadro, apresentar para vocês um pouquinho dos pilotos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre, ou até se quiserem ajudar a gente a produzir esse quadro e a falar mais sobre a Fórmula 2, a gente aceita a ajuda de vocês, o auxílio para poder compreender melhor aí a categoria. E bom, pessoal, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, por acompanharem o Boletim do Paddock nas suas redes sociais. E confiram aqui a nossa campanha do Apoia-se para poder auxiliar o nosso trabalho. É uma forma de vocês fazerem o boletim continuar crescendo. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos, então para a gente aqui no YouTube vai ser um passo muito grande, porque algumas outras funções vão ser liberadas. E bom, é isso. Escutem o nosso podcast da semana. Vocês também estão convidados para poder participar da live de terça e quinta-feira aqui no canal. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.